A guerra armada entre Estados Unidos e China que poucos enxergam. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. O planeta caminha num deserto de valores e de expectativas de vidas humanas se correlacionando de maneira harmoniosa entre cada ponto das nações. E a globalização, que deveria encurtar relações para assim trazer à superfície da compreensão cultural e desejos dos povos, jogam-nos no mar de medo, repúdio, egoísmo e solidão. As escaladas de tensões entre Estados Unidos e o gigante asiático vermelho ainda permanecem invisíveis aos olhos menos apurados das relações geopolíticas entre hemisférios. Os americanos fortaleceram suas bases diplomáticas e bélicas com o Vietnã, Taiwan e Índia, nunca antes vistas na história, ofertando uma massa modernizadora de equipamentos militares por meio de seu programa de vendas militares estrangeiras, autorizado pela Lei de Controle de Exportação de Armas e conduzido pelo Departamento de Defesa americano, preparando o terreno para incorporar os anseios de soberania e independência ainda mais aprofundada desses povos e impedir a expansão do Asiático Vermelho pelos mares Meridional, Pacífico e Índico, sendo uma ameaça aos planos de Xi Jinping em tornar a nação uma maior potência do planeta até 2050, fazendo jus ao seu nome referenciado da dinastia Qin, o Reino do Meio. Com a crise global promovida pelo micro-organismo oriental vermelho que gerou grandes desconfortos na comunidade internacional, apenas aproximou a relação das duas nações perto do abismo e volatilizou as tendências globais de um conflito sem precedentes na busca pela sobrevivência, por matérias-primas, melhor geografia e domínio territorial. Na década de 70, pode-se inferir como a década perdida ao Ocidente, mas a vencedora para o gigante asiático. Isso se deve à abertura econômica da nação após Deng Xiaoping ascender ao poder em 1976, substituindo o falecido Mao Tse-tung. As escolhas terríveis dos Estados Unidos levaram a nação vermelha a ser a vencedora, já que Jimmy Carter, observando as questões geopolíticas e vulnerabilidade da nação asiática, assinou acordos comerciais com o líder vermelho, que reorganizou a estrutura econômica da nação, privatizou alguns setores e abriu mercado e mão de obra aos estrangeiros, acumulando riquezas que décadas depois formou um domínio de rotas e de produtos globais em um conglomerado sentimento armamentista entre os líderes, em especial Jinping. E na década de 2000, o primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, descreveu a ameaça iminente de conflito com a gigante asiática pelo ritmo, o escopo e a estrutura da modernização militar do país, com o potencial de causar preocupação a seus vizinhos, um fato que se concretiza atualmente. À época dos acordos, os Estados Unidos se preocuparam com a oportunidade e as ameaças em potencial que não se concentravam na terra de Xiaoping, mas na URSS. Entretanto, para os conhecedores da história da humanidade, das guerras e dos produtos que se originaram dos principais conflitos, sabem que as duas maiores potências do mundo estão em rota de colisão e o caminho já estava sendo alinhado há anos. Sabe-se que quando um poder em ascensão encontra um poder em declínio, surge a guerra. Foi assim na Guerra do Peloponeso, quando uma Atenas em ascensão atingiu o medo de Esparta. Na passagem do envio inútil de um emissário espartano a Atenas, o rei de Esparta Arquídamos enviou Melésipos, filho de Diácritos, com o objetivo de saber se os atenienses, recebendo a notícia do exército espartano em marcha, demonstrariam mais compreensão com os anseios, porém recusaram a ouvi-lo, e a guerra se estabeleceu e devastou grandes territórios como Plateia. Outra evidência do desequilíbrio econômico e versão ao oportunismo político e bélico veio em 1914, com o Império Alemão em plena ascensão, a partir do comando de Guilherme II contra a poderosa Grã-Bretanha. Na época, os maiores parceiros comerciais um do outro, mas a busca pelo poder provocou a Primeira Guerra Mundial.
Da Eurásia, das atenções sobre a URSS, a Krakatoa instável se concentrou absolutamente na Asiática Vermelha altamente militarizada, em meios navais e um exército forte e moderno, possuidor de aproximadamente 290 ogivas nucleares, segundo estudos recentes da CIPRE. Esse desequilíbrio vermelho em investir pesado no setor de defesa nacional como ferramenta ofensiva contra qualquer nação que tente frear sua expansão bélica e geográfica a qualquer custo, desafia o setor de defesa dos Estados Unidos totalmente reorganizado e adaptado para agir defensivamente e, quando necessário, de forma lesiva. Diferentemente da Primeira Guerra, o cenário bélico atual margeia em torno da Ásia-Pacífico, a região mais concentrada militarmente e que carrega grandes exércitos e infindáveis armas de destruição em massa do mundo, onde povos foram fortalecidos com grandes relações de amizade política, e qualquer faísca neste baú de pólvora pode acelerar o maior conflito ainda embrionado há anos, e o mais destrutivo já presenciado na história da humanidade: China e Estados Unidos da América.